Já estamos de volta e eu converso com Sueli Lopes Fernandes, médium e terapeuta holística, sobre o significado da morte. Sueli, e quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar com nossos entes queridos? Essa é a minha grande esperança. Eu acho que todos nós reencontramos, sim, com os nossos entes queridos. E tem até um livro muito interessante, chama-se Uma Prova do Céu, em que um cirurgião norte-americano, ele era neurocirurgião, ele é, porque ele está entre nós ainda, e ele tem uma experiência de quase morte. E ele encontra uma menina nessa experiência de quase morte que o guia pelas dimensões etéreas. Ele se sente fora do corpo todo o tempo, com experiências assim, fora do corpo. E essa menina é desconhecida para ele. E quando ele retorna para o corpo, ele fica muito assim, triste, porque ele na verdade não encontrou o pai dele, que ele amava muito, e o pai dele já estava desencarnado. Então ele vai fazer uma pesquisa sobre experiência de quase morte, e quase todo mundo encontra parentes. E ele não encontrou, mas ele era adotado. E ele ficou sabendo pelas irmãs biológicas que ele tivera uma irmã que morrera aos 8 anos. E essa menina era essa irmã, porque elas mandam uma foto para ele. Olha, Interessante, né? muito É maravilhoso o interessante. livro. Bom, então, realmente, essa é a nossa esperança, É a não nossa é? esperança. Outra coisa que é muito interessante da gente saber é se, por exemplo, o espírito de uma criança que morra numa tenra idade, se ele é tão adiantado como o de um adulto. Às vezes muito mais. Né? Porque não é o corpo que fornece a alma. O corpo fornece o corpo. Mas aquela alma é anterior ao corpo. Então, muitas vezes, o espírito de uma criança já está altamente desenvolvido, mais desenvolvido do que o dos pais. Isso se vê na experiência comum da vida humana. Quantos filhos excedem, né, os seus pais em inteligência, em aprimoramento e até em senso moral. Agora, por que a vida tantas vezes se interrompe na infância? Se interrompe muitas vezes na infância, né? Aí é sempre uma prova para os pais e uma experiência para aquele espírito que precisava completar um tempo na Terra. Essa prova para os pais, quando nós falamos prova, nunca é um castigo ou uma punição. É simplesmente um convite do céu para uma renovação de pensamento. Então, geralmente, nós buscamos respostas quando nós estamos sofrendo. E quando uma criança parte, geralmente esses pais vão em busca de uma fé, de uma convicção, de uma certeza de que essa criança se afastou deles, mas há um propósito superior. E eles sabem que o filho está vivo noutra dimensão. Então, essa busca, esse convite do céu, se vê todos os dias na Terra. Mas nós necessitamos aprender a atender esses convites, porque eles sempre são um bálsamo para o nosso coração. Agora, Sueli, no que se transforma o espírito de uma criança que morre numa tenra idade? A criança, cada caso é um caso. A maioria das vezes a criança aguarda no mundo espiritual uma nova chance de reencarnar. Às vezes através dos mesmos pais, no mesmo núcleo familiar. Né? Mas há muitos casos em que o espírito é muito evoluído, ele precisava só daquele aprimoramento rápido, daquele chamamento para os pais, e ele retoma a sua personalidade integral em pouco tempo, quando é um espírito muito avançado moralmente, espiritualmente. Agora, uma outra coisa, vamos falar um pouquinho do suicídio, né? O desgosto, às vezes, com a vida pode levar ao suicídio, não é verdade? Muitas vezes, né? A vida, existem 3 tipos de sofredores: revoltados, resignados e regenerados. Os revoltados são aqueles que se sentem vítimas da vida, que não suportando o sofrimento, acreditam que a morte é o fim. Então esses muitas vezes buscam o suicídio direto, que é quando a pessoa deseja matar-se, ou o suicídio indireto, quando a pessoa acaba utilizando mecanismos que abatem a sua saúde física, como, por exemplo, através de droga, de substâncias alcoólicas e tantas outras coisas que a pessoa se afasta da vida. Ela acaba se matando
na verdade, indiretamente, por causa dessa revolta, dessa não aceitação. Então, é sempre importante nós compreendermos o significado da dor para não entrarmos nessa sintonia que nos leva ao suicídio, porque nunca estamos sozinhos. Inclusive, o André Luiz, no livro Nosso Lar, fala bastante que André Luiz foi considerado um suicídio indireto por causa da alimentação dele, da bebida, né? Ele teve um problema de fígado por causa da bebida. Então, na verdade, raros são os completistas, que são aqueles que vivem o tempo que vieram viver, tendo completado também os seus compromissos aqui na Terra. Esses são aclamados na espiritualidade. Agora, qual é o estado espiritual da pessoa que tira a própria vida? É um estado muito sofrido. Agora, ainda aí, nós não podemos esquecer a misericórdia divina. Nós nunca estamos órfãos dessa misericórdia. Então, se você perdeu um ente querido dessa forma, não fique desesperado. Sim, saiba que as falanges de Maria estão atentas. E assim que esse ser dá algum sinal de atendimento ao mundo espiritual, ele é imediatamente socorrido pelas falanges de luz. Então, que nós jamais nos desesperemos. Tenhamos sempre a certeza de que Deus está no comando de todos nós. Isso mesmo. Já voltamos. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgia dentista. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre sensibilidade dentária. A sensibilidade, ela se dá pela retração da gengiva, expondo pedaços da raiz do dente. A raiz não foi feita para ficar na cavidade oral, porque ela não tem o recobrimento de esmalte, que é uma proteção que a coroa tem. Sendo assim, os canalículos vão ficar expostos na boca. O canalículo é essa estrutura que vai desde a superfície do dente até a inervação. Então, ele leva diretamente sensação térmica, de gelado, quente e de pressão, causando dor. E o que acontece também? Pode agravar problema de cárie, problema de doença gengival também, porque o paciente fica desestimulado a escovar o dente, porque vai ter dor. O tratamento é no consultório, a gente faz aplicação de gel, de flúor, e também dessensibilizantes. Aconselhamos também a pasta dental específica para usar com problema de sensibilidade, orientação também de higienização, de não escovar com escovação muito forte e escovas de cerdas macias. Qualquer dúvida, acesse meu Facebook e até a próxima semana. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.